mão de Esaú, porque eu terno, para que porventura não venha a me ferir e a mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite e tomou do que ele veio à mão um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite e com as crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão do seu servo cada o rebanho à parte, e disse ao seu servo: passai adiante da minha face, e ponte espaço entre os rebanhos e o rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de onde és e para onde vais? De quem são esses diante da tua face? Então dirás: são do teu servo Jacó, presente que enviou ao meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme está esta mesma palavra, falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a tua face, porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantando-se naquela manhã, e tomando as suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tornou-se a fê-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. Vamos voltar um pouquinho na história para que todos possam entender o que está acontecendo. Isaac teve 2 filhos. E esses 2 filhos, o primogênito era Esaú e o segundo Jacó. E Jacó queria a primogenitura. O que é primogênito? É o que nasce primeiro, é o que tem direito a todas as bênçãos do pai. E Jacó queria essa primogenitura. Um belo dia, Esaú chegou no lugar, chegou de uma caça que não tinha sido bem sucedida, e com muita fome, Jacó estava fazendo um guisado, e Jacó falou assim: eu te dou esse guisado, se você me vender a sua primogenitura. Esaú falou assim: do que me serve a primogenitura se eu vou morrer? E aí ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Não é muito diferente do que a gente faz hoje. Eu quando era criança, eu criticava muito os erros de Israel, até um dia que eu comecei a cometer os mesmos erros de Israel. E muitas vezes nós estamos trocando coisas eternas por coisas terrenas. E ele fez essa troca. Quando Isaac estava para morrer, Isaac iria abençoar o seu primogênito, dando-lhe uma bênção especial. Quando a mãe de Jacó ficou sabendo que isso ia acontecer, ela falou para que Jacó enganasse Isaac e recebesse a primogenitura no seu lugar. E foi o que Jacó fez. E Jacó recebe a bênção de Isaac. Quando Esaú ficou sabendo disso, Esaú fez um juramento: no dia que meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. E a mãe de Jacó, sabendo disso, falou para Jacó: olha, vai embora, vai para a terra do meu irmão e fique lá, porque o seu irmão quer te matar. E ele foi. E ele vai ficar alguns anos nessa terra. Um belo dia Deus fala assim: Jacó, volta para lá, volta para Canaã, porque eu tenho uma obra na sua vida lá. Não é aqui, é lá, volta. Então agora ele pega todo o seu rebanho, ele pega seus 11 filhos, ele pega suas 2 mulheres, suas 2 esposas, e ele está voltando. 20 anos havia se passado, e ele está voltando. E aí ele pega e manda um presente para Esaú, para saber como que está a situação. E quando a notícia vem da seguinte maneira: olha, o teu irmão está vindo te encontrar, mas ele está vindo com 400 homens junto com ele. Pronto. Foi o suficiente para Jacó ficar triste, angustiado e pensar: amanhã será meu último dia. É exatamente isso que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês.
Imagine que hoje é o seu último dia. Imagine que hoje é o seu último dia. Ah, Marcos, você está falando de morte? Sim, estou. Estou falando de morte, morte mesmo. Imagine que hoje é o seu último dia. E sendo o seu último dia, aquela viagem que você programou para o ano que vem, não faz mais o menor sentido. A faculdade que você está terminando, perdeu a graça. Hoje é seu último dia. Toda a sua inteligência, tudo que você adquiriu, tudo que você tem, nada disso mais importa, porque hoje é o seu último dia. E você começa a pensar, o que eu fiz da minha vida? Eu corri atrás do sol durante tanto tempo, eu trabalhei, eu fiz plano, mas hoje é o meu último dia. E o que eu tenho para oferecer? Sabe, aquela discussão de política não faz mais o menor sentido. A discussão de gêneros, ideologia de gêneros, não faz sentido. Eu não vou estar mais aqui. Hoje é meu último dia. Todas as minhas preocupações, tudo que eu tinha que pagar, tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que construir, tudo perdeu sentido porque hoje é meu último dia. E com Jacó não foi diferente. Jacó, ele vem com o seu rebanho. E se você for um pouquinho lá atrás, vai mostrar que quando ele vai para a casa de Labão, que é irmão, que é o seu tio, ele vai apenas com um cajado. E lá Deus abençoa e ele volta rico. E no momento que ele sai da casa de Labão, Labão vai atrás dele por causa daquele monte de animais. E ele fala assim, não, eu trabalhei 20 anos para poder ter isso aqui. 14 anos eu trabalhei para poder casar com as suas filhas. E mais 6 anos eu trabalhei para ter o que eu tenho hoje. Isso é precioso. Mas quando ele chega lá, para encontrar com Esaú, já não é tão precioso. Ele pega todos aqueles animais e fala assim, dá isso para Esaú. Dá tudo isso aqui para ele. Para saber se de repente ele me mantém com vida. Se ele não vai me matar. Todos os 6 anos de trabalho, num único dia, perdeu todo o sentido. No único dia, perdeu todo o valor, porque nós corremos atrás de coisas que no nosso último dia não faz o menor significado. Mas a vida não acaba por aí. E agora vem a parte mais importante dessa manhã. Agora imagine que você está diante de Deus. E as suas mãos estão fechadas, porque dentro das suas mãos estão as obras que você fez durante toda a sua vida. E agora você está diante de Deus. E quando você olha para Deus, e Ele olha para você, todas as desculpas que você fez a vida inteira, não faz mais o menor sentido, porque Ele está olhando dentro da sua alma. Ele está olhando dentro de você, e você começa a pensar, mas Senhor, eu não... Quando você pensa numa desculpa, você imediatamente pensa, isso não faz o menor sentido. Ele sabe do que eu estou falando. E você está diante de Deus. E aí, a sua própria consciência começa a te acusar. Por que você não fez mais? E aí você pensa em seguida, mas se eu tivesse um pouco mais de tempo, mas ao mesmo tempo você pensa, mas Deus é dono do tempo, Ele me deu o tempo suficiente, essa desculpa não cola para Deus. E de repente você pensa, as minhas obras estão nas minhas mãos, e em um determinado momento eu vou precisar abrir as minhas mãos e mostrar as minhas obras. Mas você sabe que essas obras que estão nas suas mãos, não passa de obras de palha. Porque você vai falar assim, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu cuidei do pobre, em teu nome eu fiz, em teu nome... E de repente você pensa, eu não fiz para a sua glória, eu fiz para a minha glória. Eu não fiz para que o seu nome fosse glorificado, eu fiz para que as pessoas batessem nas minhas costas e falassem, olha, você está fazendo um excelente trabalho. Todas as vezes que eu fiz a sua obra, Senhor, eu não posso mentir, eu não posso te esconder. Todas as vezes que eu fiz para que eu fosse reconhecido, e não foi para a sua glória. Todas as vezes, Senhor,
que eu me dispus em fazer algo, não foi para a sua glória. E você agora está diante dele. E tudo isso está passando. E aí na sua cabeça vem a ideia: se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, se eu soubesse que era assim, eu teria feito diferente, mas agora não cabe mais tempo. A vida já se foi. E aí ele te olha com aquele olhar de amor, que vai te constranger até a sua alma, porque você deu valor a todas as coisas à sua volta, ao invés de dar valor a esse amor por você. Você valorizou mais as tristezas à sua volta do que o amor de Deus por você. Você valorizou mais o que as pessoas achavam de você do que o amor de Deus por você. E você está de frente para Deus e você olha aquele olhar de amor. E de repente você escuta uma voz. Por quê? Por quê? É a pergunta que o Senhor está fazendo hoje. Por que você não fez mais? Por que você não teve mais zelo na minha casa? Por que você não dedicou mais tempo à minha palavra? Por que você não dedicou mais tempo à oração? Por que você murmurou tanto? Por que você procurou Deus em todos os lugares onde eu estava? E o único lugar que você deveria procurar, você não procurou? Por que que você trocou a minha casa por outras satisfações? Por quê? E você não tem como responder isso. Você não tem como responder, porque nada do que você pensar ou imaginar vai fazer sentido para Deus. E você sabe disso. Porque Ele não está olhando apenas os seus olhos, Ele está olhando dentro da sua alma. Mas hoje, você ainda tem essa oportunidade. Hoje, ainda não é o seu último dia. Hoje, você não está diante de Deus. Hoje você ainda tem a oportunidade de fazer diferente, a oportunidade de realmente fazer para a honra e glória de Deus, e não para a sua própria glória. Ainda hoje você tem a oportunidade de tratar a casa de Deus com zelo. Ainda hoje você tem a oportunidade de respeitar esse Deus que mandou seu único filho por você. Ainda hoje você tem a oportunidade de mudar a sua vida. E eu faço uma pergunta para vocês: o que vai adiantar diante de Deus todo o seu conhecimento teológico? Do que vai adiantar diante de Deus todo o seu conhecimento hebraico? Eu vou falar para você, só vai adiantar uma coisa: só vai ser mais condenação para você, porque você conhecia toda a verdade e você não praticou essa verdade. Nós temos deixado o mundo entrar nas nossas igrejas, nós temos nos corrompidos, nós pastores temos nos corrompidos. Nós temos entregado ao diabo as almas e temos ficado com a riqueza. E ele está perguntando: por que você fez isso? Por que você fez isso? Para Jacó nada mais fazia sentido. E sabe que fala no último versículo que eu li para vocês? Quando tudo não faz mais sentido, é o dia que você vai estar completamente só. Jacó tinha 11 filhos. Jacó tinha 2 esposas. Jacó tinha uma fortuna. Mas naquele dia que ele pensou que ia morrer, ele ficou sozinho. Ele se desprendeu de tudo. E sabe o que ele fez? Ele foi lutar com Deus. Ele foi lutar para que aquele homem que estava ali fosse transformado, para que o nome dele fosse modificado. E hoje é a oportunidade de cada um de nós. Hoje cada um de vocês, embora estejamos reunidos, cada um de vocês está sozinho hoje, porque a busca ela é individual. Cada um de vocês, cada um de nós, estamos no nosso vale agora, aonde você fala assim para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor me mandou aqui, mas tudo que está acontecendo para que eu vou morrer. O meu irmão está vindo com 400 soldados, 400 homens, e eu vou morrer. Nada faz mais sentido. Nem a primogenitura que eu comprei do meu irmão faz sentido hoje para mim.
Nem a bênção que o Senhor falou, que de mim seria uma grande nação, não faz sentido, porque eu estou morrendo. O que tem feito sentido para você hoje? O que tem tirado o seu sono hoje? Eu diria para você que o que deveria fazer sentido na sua vida é agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Mas quando Ele fala que Ele vai satisfazer todos os desejos do seu coração, uma vez que você agrada a Deus, até os seus desejos é agradar a Ele. Então Ele vai satisfazer isso, porque Ele vai receber a sua adoração. Você hoje tem a oportunidade de fazer completamente diferente. Você tem a oportunidade de orar mais. Você tem a oportunidade de ler mais a Bíblia. Você tem a oportunidade de pregar em tempo e fora de tempo. Eu quero contar um testemunho muito rápido aqui. Ontem aqui, quantos de vocês aqui conhecem o Patrick? Patrick é afilhado do Alex. Geralmente eles vêm só na sexta-feira. Semana passada o Patrick estava na praia surfando, se divertindo, aproveitando a vida. Mas ele viu uma oportunidade de pregar para 6 jovens. E ele pregou para os 6 jovens. Alguns dias depois, ele foi correr na quinta, aqui na quinta, fazendo o seu Cooper matinal, ou de tarde, não sei que hora que foi, mas estava correndo. E ele teve a oportunidade de novo de falar para 6 jovens novamente, de Jesus. E sabe o que aconteceu com esses 6 jovens? Eles estão aqui hoje. Hoje só tem 3 porque os outros 3 ficaram dormindo até mais tarde. Mas ontem tinha 6 jovens aqui. Tinha 6 garotos que foi evangelizado porque alguém pregou em tempo e fora de tempo. Alguém pregou a palavra de Deus no momento que estava no momento de diversão, brincando. Mas ele sabia da responsabilidade que Deus colocou no seu coração. E aí eu te pergunto, e quando você estiver com as suas mãos diante de Deus, e o Senhor olhar para as suas mãos, e você perceber, não há mais tempo, eu preciso abrir as minhas mãos. E quando você abrir, o que você vai apresentar para Ele? As suas obras são de palha? As suas obras são de prata? São de ouro? Quais são as suas obras? Quantas pedras a sua coroa lá no céu já tem? Ou será que não tem nenhuma? Muito bem, você pode ter conseguido tudo aqui. Um bom emprego, bastante dinheiro, uma pessoa respeitável, mas nenhum desses você vai conseguir levar para lá. E quando você chegar diante de Deus, você vai perceber que nada disso faz a menor diferença. Mas, se tudo que você conseguiu aqui nessa terra foi para louvar e engrandecer o nome do Senhor, eu tenho certeza que quando você chegar lá, a sua coroa vai estar cheia de pedras preciosas, porque o próprio Deus vai colocá-las lá. Nós agimos como se esse dia nunca fosse chegar. Nós agimos como se a vida aqui fosse melhor do que a vida que está no porvir. Nós nos preocupamos mais com aqui do que com lá. Mas um dia todas as nossas ações serão postas na balança. E eu quero continuar essa palavra. E Jacó, ele lutou com Deus. E naquele momento Deus mudou o nome dele. Quantos de nós aqui temos nosso nome mudado? Quando eu falo nome mudado, é ter nascido de novo. Quantos de nós aqui já nascemos de novo? Ah, pastor, estou da igreja há 20, 30 anos. Amém, mas de repente você não nasceu de novo. Você tem os mesmos hábitos, você apenas está reprimindo esses hábitos, mas você está lá. Tem os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas ações. Você reprime porque é moralmente melhor você reprimir, mas isso não quer dizer que está mudado. Quantos de nós já tivemos essa mudança? Ele teve. E sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Quando ele esteve com o seu irmão, e o seu irmão não o matou, e eles conseguiram fazer aliança, qual foi a coisa que ele fez? Me diz vocês. O que ele fez em seguida?
Lembra aí, escola dominical. O que ele fez? Oi, quem disse? Um altar. Ele fez um altar ao Senhor. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um de nós aqui. Que altar nós temos feito para Deus? Ou que altar nós estamos fazendo? Alguns fazem o altar para os seus próprios filhos. Outros fazem o altar para a sua faculdade, para a sua intelectualidade. Outros fazem o altar para o seu trabalho. Está na hora de quebrar todos esses altares e estabelecer o altar de Deus. E sabe o que vai estar nesse altar? Sabe qual vai ser a oferta nesse altar? A minha vida e a sua vida. Porque isso é a única coisa que nós podemos dar a Deus. Porque Ele nos deu a nossa vida e nós damos a nossa vida de volta para Ele. Porque a nossa vida não nos pertence, nós estamos emprestados com ela. Nessa manhã, você é convidado a construir o altar a Deus. E não só construir, você está convidado a se colocar no altar do Senhor. Quem aceita essa palavra essa manhã? Quem deixa o Espírito Santo de Deus ministrar e mostrar aonde nós estamos errando, aonde nós estamos criando os nossos ídolos? Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe mediador entre você e Deus. Não existe mediador entre você e Deus. Jesus, quando morreu na cruz, Ele rasgou aquela cortina, Ele rasgou a entrada dos santos para que você pudesse entrar lá e você falar diretamente com Deus. O que eu mais escuto é pessoas falando: pastor, ore por mim. Não, eu não vou orar por você. Eu quero que você ore por você. Eu quero que você tenha experiência. Eu não quero que você fique dependente de oração, ou minha, ou seja de quem for. Eu quero que você fique dependente de Deus, porque eu tenho certeza que se você depender de Deus, você nunca vai ficar decepcionado. O homem, por melhor que seja, um dia ele vai te decepcionar, porque somos todos falhos. Mas Deus jamais vai te decepcionar. Jacó, ele ficou sozinho, e ele teve um momento lá com Deus, e Deus não o decepcionou. Quando ele saiu da terra dele e foi para a terra de Labão, ele também esteve sozinho, e o Senhor não o decepcionou. Ele foi abençoado e voltou rico. E quando tudo parecia que ia dar errado, ele teve um momento com Deus de novo, e Deus o abençoou. Tenha o seu momento com Deus. Aprenda a depender do Senhor. Aprenda a orar com fé. E se você não tiver fé, Senhor, acrescente no meu coração a fé. Porque a fé, eu preciso crer no que eu não estou vendo. Quando você pede um pastor para orar para você, você está crendo no que você está vendo. Você está crendo que a oração do pastor vai fazer diferença. Isso não é fé, meu irmão. A fé é você, sabendo que tudo está errado, orar a Deus e o Senhor te responder. Precisamos quebrar todas as esferas de influência humana sobre as nossas vidas. Todas as nossas dependências humanas precisam ser quebradas agora, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós. Para que o sobrenatural aconteça na vida de cada um de nós. Para que o Espírito Santo de Deus se manifeste lá no seu quarto, onde não tem ninguém. Onde as portas do céu possam abrir e os anjos subir e descer lá no cantinho que você está orando, aonde não tem ninguém. Mas Ele está ouvindo, e está ouvindo as suas orações, e respondendo às suas orações. Esta manhã é uma manhã de despertamento. Que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um de nós. Porque em um dia, nós vamos apresentar a Ele as nossas obras. E que obras nós temos para apresentar? O que nós temos para apresentar para o Senhor? Um dia não haverá mais tempo, mas hoje ainda há tempo. Hoje ainda temos tempo de fazer a diferença. Que o Senhor possa tocar os nossos corações. Queria convidar o Fainer
para cantarmos mais um hino.